Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Estou a começar a tentar encontrar o registro da voz que resiste ao eco, o que não é tarefa fácil. Eu gostava de partilhar convosco algumas das preocupações que tenho enquanto escritor e enquanto investigador. Este binómio da parte criativa e da parte científica, por vezes, dá alguns frutos. E uma das questões que me tem preocupado é esta que está exposta no slide, quando o slide aparecer. Se não aparecer, eu falo de improviso na mesma. É saber em que medida e até que ponto os atuais dispositivos de comunicação são uma forma interessante, são uma forma integrante do modo como pensamos e escrevemos. Vamos dizer isto de uma forma mais simples. Aqui há tempos fiquei extraordinariamente surpreendido quando, numa tese de mestrado que se defendeu lá na Nova, uma mestranda nos explicou, através do seu trabalho, bem documentado, de que, para além da vida na aula do secundário, portanto, para além da vida oficial, há uma outra vida que ocorre, subterrânea, por debaixo das carteiras. Alunos e alunas trocam os seus SMS, as suas mensagens, independentemente da vontade do professor. Depois, cruzei essa informação eu achei extraordinariamente interessante, com uma outra que nos dizia que há jovens que, com a oposição do polegar, conseguem fazer até 130 caracteres por segundo. 130. E eu disse, bom, estamos aqui perante um caso que é, do ponto de vista sociológico, extraordinário. A melhor coisa que podem dar a um adolescente é proibição. É proibido usar o telemóvel na escola, que bom. E, ao mesmo tempo, uma outra perspectiva que é esta. Mas eles estão a fazer 130 caracteres por segundo. É qualquer coisa de excepcional. Quer dizer, nem todos fazem 130 caracteres por segundo, como é óbvio. Mas é excepcional. E isso obrigou-me a refletir sobre esta realidade, porque ela é, em boa parte, determinante daquilo que irá ser uma parte do nosso futuro. E eu queria partilhar convosco uma viagem muito rápida por esta questão que ali está, as revoluções dos suportes da comunicação. Ora bem, se eu fizer uma breve passagem pela diacronia destas coisas, eu dir-vos-ei que a revolução dos suportes da comunicação é mais velha que a própria história da humanidade. Assim, por exemplo, e passando agora para uma rapidíssima evolução de 15 mil anos antes de Cristo, nós tínhamos as pinturas rupestres. E as pinturas rupestres foram a primeira grande revolução nos suportes da comunicação, nos dispositivos de comunicação. E quer em Altamira, quer em Lascaux, nós encontramos uma forma de comunicação que é rigorosamente a primária, talvez a mais interessante de todas elas. Fazendo um salto quântico no tempo e passando agora para 4.000 anos antes de Cristo, vamos olhar para um outro suporte bem interessante também. Ele está aqui, as plaquetas de argila. As plaquetas de argila da Mesopotâmia, atual Iraque, aliás, foram saqueadas durante a Guerra do Golfo, mas as plaquetas de argila da Mesopotâmia tinham uma característica extraordinária. É a primeira vez que nelas se grafa, ou seja, é a primeira vez que nelas se escreve. Neste caso, o que estão a ver é um negócio, está escrito aqui os termos de um negócio, e é um suporte que tem como denominador comum com os modernos suportes, os iPad, os Kindle, por aí fora, o ser frágil, o quebrar-se com uma enorme facilidade. Vamos agora dar ainda um outro salto rápido pela história para chegarmos ao terceiro momento, ou seja, ao Egito e ao papiro. O Egito, o papiro, eu trouxe aqui uma imagem dos livros dos mortos. Vocês sabem que o papiro é nada mais nada menos do que junco, cana que cresce nas margens do Nilo e que permitiu pela primeira vez fazer uma coisa espantosa. E fixemos nisto. É espantosa porque o papiro é dúctil, dobra-se, enrola-se.
permite uma apresentação scriptovisual. Portanto, é um outro momento que eu gostaria de deixar convosco para depois refletirmos acerca do que a seguir vem. No quarto momento, o quarto momento é um momento interessante porque não é propriamente a aparição de um objeto da tecnologia, é um momento que se passa na Grécia clássica, quando os gregos, na Ágora, democraticamente decidem que, pois a escrita deve ser privilégio não só dos homens da ciência, dos homens da literatura, mas de toda a gente. Quem é que reage contra isto? Reage contra isto Sócrates. Sócrates manifesta-se contra esta ideia da disseminação da escrita. E, aliás, é Platão, no Fédon, que diz, Sócrates, horrorizado, exclama, o que é que nos vai acontecer quando toda a gente souber escrever? Este ponto contra ponto é extremamente interessante porque, e continuando, a não se esquecer que o meu grande objetivo é chegar aos dispositivos da comunicação de leitura e de escrita, vamos agora olhar para um outro momento, um momento interessantíssimo, talvez o que marca claramente o renascimento da cultura, e estou a falar naturalmente do Johannes Gutenberg, que em 1452 publica a chamada Bíblia de 52 linhas em Mainz, na Alemanha. Aqui estamos perante um momento que marca a nossa civilização. Deixamos de ter uma leitura, ou melhor, uma leitura e uma escrita baseada sobre originais e passamos a ter a disseminação da informação de uma forma extraordinariamente rápida e democrática. Mas não julguem que esta descoberta, esta invenção do Gutenberg, dos caracteres móveis, que deu origem à imprensa, foi sem qualquer crítica, sem qualquer oposição. Há um italiano célebre, o Jerónimo Squarciafico, que dizia, isto é um perigo. Isto é um perigo. O que é que vai acontecer à corporação dos copistas? As corporações sempre tiveram muita força, como vocês sabem. Segundo, e o que é que vai acontecer à autoridade da Santa Madre Igreja? Porque viam na disseminação democrática do novo dispositivo uma ameaça ao status quo vigente. É um dado interessante e, entretanto, como diria o Galileu Galilei, é por si move. Portanto, as coisas continuaram. Quer dizer, ou seja, as impressoras começaram a debitar a informação uma atrás da outra, dezenas, depois milhares, dezenas de milhares, por aí fora, até que chegamos a um momento que eu quero marcar aqui também, que é o quinto momento, o sexto momento, aliás, da minha comunicação sobre os dispositivos de comunicação e de escrita, extraordinariamente interessante. É o momento em que aparece a primeira máquina de escrever. A primeira máquina de escrever, ela está aqui, é alemã, chama-se Malling-Assen Writing Ball, e eu trago-a a esta Europa para falar de quê? Para falar de uma figura extraordinária da cultura mundial, um senhor que dá pelo nome de Friedrich Nietzsche. Nietzsche, em 1882, estava quase cego. Tinha grandes dificuldades em escrever. E então, ele assim que descobriu que existia uma máquina de escrever, o grande problema que ele teve foi, vou decorar isto. E decorou o teclado. E continuou a escrever, mesmo já praticamente sem visão. Todavia, há uma coisa espantosa que se passa aqui, peço que retenham este dado que é muito importante. O Friedrich Kittler, que é um crítico da obra do Nietzsche, dizia, é espantoso, desde que ele escreve na máquina de escrever, o estilo mudou. O que era argumento passou a ser aforismo. O que era um estilo rebuscado passou a ser um estilo telegráfico. E é aí que o Nietzsche solta a máxima que dá origem à minha comunicação. Nós somos uma parte integrante daquilo com que escrevemos e lemos. Bom, isto acontece em 1882, damos de novo mais um salto, o último é o sétimo momento, que é o momento que nós todos estamos a viver.
Ou seja, como vocês sabem, em 1981 a IBM cria o primeiro PC. PC é um termo muito interessante porque P é personal. Personal quer dizer que é meu, muito meu, não é de ninguém. O computador é realmente meu. Eu fiz aqui uma brincadeira, trouxe-o assim, e ele hoje vive no mundo bipolar. Nós hoje temos um mundo claramente bipolar. E bipolar porquê? Porque se por um lado o computador continua a servir os velhos média, eu pus aqui uma tipografia offset, por outro lado, ele serve um tipo de comunicação que já não é mass media, é self-média. E estamos nós, portanto, a servir dois senhores. Estava a tentar ver se me recordava do nome de um investigador ilustre, ele vai aparecer, que a certa altura diz 1981 é a data, portanto o aparecimento do computador pessoal é a data que marca a divisão entre duas grandes gerações. Por um lado estão os imigrantes digitais. Os imigrantes digitais são pessoas como eu, não é? Tipos que ainda usam gravata, não é? Que andam com uma mala de cartão, que quando mandam um mail, telefonam ao amigo a perguntar se o recebeu. Não é? São as primeiras manifestações de utilização dos computadores e, por outro lado, temos os nativos digitais. Há aqui muitos que estão na Twilight Zone, ou seja, não deixam de ser, ou seja, são, portanto, pessoas que pertencem a um mundo e pertencem a outro. Mas o que interessa é que nós agora temos um dispositivo, esse dispositivo está a evoluir de uma forma extraordinariamente rápida e é um dispositivo que está, uma vez mais, a contextualizar de uma forma extraordinária a maneira como somos, aquilo que lemos, aquilo que pensamos. Vou tentar agora mostrar-vos, a primeira década do século XXI é fértil no aparecimento de suportes, dos tais suportes que de algum modo competem com as plaquetas de argila. Eu trago aqui 3 ou 4 imagens apenas para vos recordar que temos o iPhone, temos o iPad, temos agora o Kindle que vem aí, que será uma das maravilhas da Amazon, se a Amazon chegar a ter razão. Portanto, estamos na procura do véu de ouro, ou seja, qual é o dispositivo que melhor serve aquilo que eu preciso de ler e escrever. Não é? Eu estou convencido que destes dois, nenhum vai levar a palma ao outro. Talvez este terceiro, que eu quero mostrar-vos aqui, tenha eventualmente mais poder. Trata-se de um dispositivo que é nada mais nada menos do que papel. Porquê? Porque os nossos dispositivos cognitivos estão habituados a retângulos ao alto ou retângulos ao baixo. E se for flexível e se puder levar debaixo do braço, e se for para a cama, e se pudermos levar para a praia, para onde quisermos, tanto melhor. Este dispositivo já existe, está neste momento em fase de evolução rápida. Muito rapidamente também, porque o tempo escasseia, há aqui um problema que é o problema que se nos coloca hoje a toda a gente, e é uma discussão que passa pelas universidades, passa pelas escolas, por toda a parte, mas como é que os jovens hoje leem? Essa é a minha pergunta, para a qual vou tentar dar a resposta no final. Eu digo que há aqui uma questão que se chama o Triângulo das Bermudas. Vocês sabem que o Triângulo das Bermudas é aquela zona ali junto das Antilhas, das Caraíbas, onde desaparecem misteriosamente navios, aviões, etc. Não é? Nós também temos o nosso Triângulo das Bermudas. E o nosso Triângulo das Bermudas caracteriza-se desta maneira. Muitas vezes, nos laboratórios, nós começamos por fazer uma determinada investigação científica. Tomem, por exemplo, este papel da Plastic Logic. Depois da investigação científica, há algum tempo até a investigação científica dar origem à produção industrial. Por exemplo, este papel da Plastic Logic ainda não está no mercado, é apenas protótipo. Não? Uma vez produção industrial, há a sua comercialização e depois da sua comercialização o que é que acontece? E aí é que temos o Triângulo das Bermudas. Ou adotamos ou não adotamos. Ou seja, os novos suportes podem dar novas formas de leitura e novas fórmulas de escrita. Por enquanto, ainda não encontramos o suporte definitivo. Ou seja, nós, por enquanto, no mundo digital, ainda continuamos à espera do véu de ouro,
ou às vezes à espera de Godot, nunca se sabe bem. Portanto, eu prefiro dizer que estaremos claramente numa fase em que isto está para chegar. Está para chegar. Trago-vos aqui uma autora que gosto particularmente, a Marianne Wolf, porque se põe um problema e é um problema muito interessante. Ok, nós temos os dispositivos, muito bem. Os alunos, seja debaixo do tampo da secretária, seja à vontade, teclam, mas finalmente eles escrevem, eles leem, mas e a qualidade? E a qualidade? Eu gosto deste texto da Marianne Wolf porque ela diz aquilo que eu penso também. Privilegia-se a eficiência, o imediatismo, mas enfraquece a capacidade de realizar leituras e reflexões profundas, privilégio apenas sobre papel impresso. Ou seja, se surfar na net, se saltar de site em site, aumenta a amplitude das leituras, diminui, na proporção direta, a sua profundidade. E este é um dado que nós só teremos realmente resolvido quando o papel digital da Plastic Logic efetivamente aparecer para substituir finalmente o próprio papel. Eu gostava agora de vos mostrar, porque estou a falar apenas de teoria e eu sou o homem da prática, não é? Eu gostaria de vos mostrar uma coisa, mas não vou poder, porque já sei que não está previsto aqui acesso à internet, mas aqui fica a mensagem. No centro de investigação que eu lidero, nós estamos a fazer a Biblioteca de Livros Digitais. E a Biblioteca de Livros Digitais, tal como o próprio nome indica, esperemos que ela chegue agora aqui, pelo menos em forma de, aqui está ela. Se quiserem, basta teclar no Google, googlar Biblioteca de Livros Digitais, vão lá ter. Temos um conjunto de livros para crianças, especificamente feito para crianças, dos diversos grupos etários. Portanto, 3, 6, 7, 10 e assim sucessivamente. O que é que acontece com esta biblioteca? Eu tenho o orgulho de vos dizer que esta biblioteca, segundo a Google Analytics, tem 1.136.662 visitas, cerca de 3 milhões de páginas lidas. Isso significa, portanto, o quê? Significa que nós, de facto, não estamos a estragar nada, nem a dar cabo da vida a ninguém. E permitam-me acabar com uma frase que eu gosto muito de um autor de teatro, Bertolt Brecht, que disse o seguinte: nada nasce do nada. O novo nasce do velho. E é por isso mesmo que é novo. Muito obrigado pela vossa atenção.